Brasil, nação gigante, muito sublime, creio ver-te muito breve, bem maior, combatendo a iniquidade, o vício, o crime, redimindo aos pés de Cristo Salvador. Meu Brasil, abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Revelar a escuridão, minha alma anseia. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era malícia e ele era sem maldade. Eu era mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Aleluia. É para que você e eu estivéssemos aqui nessa noite, que um dia ele entregou a sua vida na cruz do Calvário. Vamos no começo dessa canção de novo. Cante juntamente comigo adorando ao Senhor. Aleluia. No fundo de uma cela fria estava eu e a solidão e a alegria. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto molhando meu rosto e eu refém dos meus pecados. Vivi no beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. E eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correntes e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é seu dia de sorte, você pode ir. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Por quê? Outra pessoa vai morrer em teu lugar. Declare: eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo, oh Senhor. Eu era malícia e ele era sem maldade. Eu era mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Num coro bem lindo, eu era um criminoso, eu era um pecado. Eu estava e ele sendo condenado. Eu era malícia e ele era sem. Eu era mentira e ele era a verdade. Eu estava em plena guerra, ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. E ao amor de Jesus, aplauda bem forte. Ele nos amou e continua amando. Diga graças a Deus. Vamos para a Bíblia, depois louvamos mais.
Evangelho de Mateus, capítulo 13, é o nosso texto de partida hoje, o versículo a partir do 47. Mateus 13, 47. Que o Senhor fale ao nosso coração. Se Deus permitir, nós vamos hoje dividir a mensagem em duas partes. A primeira parte já é essa de agora. Mateus, qual é o capítulo? Qual é o versículo? Excelente. Vamos juntos? Olha o que diz. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda qualidade de peixes. E estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, e os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então entenda, a nossa leitura vem falando de uma comparação com o reino dos céus. Uma comparação muito séria. De acordo com a Bíblia, o reino dos céus está sendo comparado com uma rede. E não uma rede qualquer, uma rede de um pescador. E diz o livro sagrado que esse pescador lança a rede. E então, depois do trabalho já consumado, ele puxa a rede cheio de peixes. Eu não sei se tem algum irmão aqui que é pescador, seja profissional ou por aventura. Alguém aqui? Pescador por aventura ou profissional? Tem muitos levantando as mãos. Pois então, a Bíblia está comparando o reino dos céus com jogar rede. Então compreenda, o papel da igreja, o papel do cristão é lançar a rede, pessoal. O nosso papel é lançar a rede. Quem entrará na rede já não é responsabilidade nossa. Traduzindo isso, o nosso papel é falar de Deus para as pessoas. O nosso papel é levar a mensagem do Evangelho, levar a mensagem da esperança. Se a pessoa receberá a mensagem de primeira mão, isso já não é conosco. Cada um tem a sua função até nas coisas santas, até nas coisas religiosas. A Bíblia diz que um planta, o outro colhe, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. É Deus que faz gerar o resultado do jogar das redes. Amém, gente? Então compreenda, não esmureça jamais. Essa mensagem vale para obreiros, vale para membros, vale para todos nós. Não esmureça jamais, se algum dia você estiver evangelizando e esse alguém desdenhá-lo, esse alguém desprezá-lo, este alguém talvez bater a porta na tua cara, este alguém talvez até falar, eu não te pedi opinião. Tem gente que é desse jeito. Lembro como hoje, sem fugir o assunto, houve uma ocasião que o meu pai estava numa avenida e ele percebeu um deficiente visual com dificuldade de atravessar a rua. Ele generosamente estacionou, desceu do carro, se apresentou a ele e falou, escute, posso te ajudar? Você não me acredita que o cidadão virou para ele e falou, eu não pedi tua ajuda, eu te chamei aqui. Diga, Jesus amado. Tem gente assim, mas entenda, não é por isso que você deixará de jogar rede. Amém, gente? Como o próprio Senhor ensinou Pedro, eles passaram uma noite inteira e não apanharam nada. No dia seguinte diz a Bíblia que eles já estavam lavando as redes. E o que o Senhor mandou eles fazerem? Para pescar de novo. Jogue a rede de novo. Só que o Senhor deu recomendação, jogue a rede à direita. Pois eles jogaram, e quando puxaram a rede, diz a Bíblia que tinha tanto peixe,
que precisou pedir um outro barquinho para poder vir socorrê-los. Diga amém, gente? Então vamos entendendo no contexto. O jogar das redes é papel da igreja, é papel do pastor, é papel do obreiro, é papel de cada um de nós. Talvez em gestos simples, pessoal. Algum dia Deus lhe toca e numa simplicidade tremenda, o Senhor lhe toca ligar para os seus pais. Já vi casos assim. E nessa ligação, você já mata a saudade. Ô pai, pois então, meu coração hoje estava apertado de querer falar contigo. Aí você fala lá no assunto familiar e lá para as tantas Deus te toca. Pai, eu também quero muito te falar. Jesus te ama muito. Tchau, pai. Talvez você ache um momento de bobeira, mas ali era Deus te conduzindo jogar as redes. Amém, gente? Joga as redes. Quem sabe na televisão, você já deve ter ouvido muitos casos assim, o próprio missionário, hora ou outra, tem casos assim de testemunhos lá. Uma palavra inspirada, o pregador, seja o missionário ou outro pregador, fala daqui, pois você que está aí com uma faca na mão, eu já vi muitos casos assim. Você que está aí com uma faca na mão, pois não faça essa besteira e tal, e tal, e tal, e tal, vai ver quem está na igreja está falando, o que está acontecendo lá do outro lado? Mas era o mover de Deus para poder abençoar alguém até em casa. Amém, gente? Repito, o lançar da rede compete a nós. Qual peixe entrará na rede, já não é conosco. Ainda ontem, no programa Show da Fé, uma pastora nossa lá da cidade de São Paulo testemunhava naquele quadro do missionário, a novela da vida real. E tinha um casal lá contando o testemunho. E no momento dela falar, ela disse, pois missionário, eu do altar eu via esse casal de olho aberto até na hora da oração. E eu ali do altar da igreja, meu coração queimava, e queimava dizendo, eu ainda vou ganhar esse casal para Jesus. Eu ainda vou ganhá-los para o Senhor, pois ambos se batizaram e se converteram a Jesus. Lançou a rede. Amém, gente? E assim que se faz. Não menospreze as oportunidades. Se Deus está lhe conduzindo, seja no ambiente de trabalho, seja no ambiente familiar, seja lá na sua comunidade, na sua casa, no seu bairro, lance a rede, dê a mensagem amiga. Tem muita gente carente da palavra amiga, e nós temos para dar. Amém, gente? Aí o texto sagrado diz que uma vez lançadas as redes, versículo 48, e estando cheia, a puxam para a praia. Eu agora perguntei sobre quem tem noção de pescaria, alguém profissionalmente, alguém por aventura, por lazer e tal e tal. Mas entenda, não é tão fácil assim você retirar alguns peixes de dentro da água, principalmente os maiores. Eles brigam, não é bem assim? Eu não sou perito na área não. Eles brigam e se debatem, e dali, e tem hora que até o pescador se cansa. Estou falando aqui, principalmente do caso do anzol. E às vezes o cidadão tem de fazer uso de técnica, e dá linha, e puxa a linha, aquele mistério que você deve saber até mais do que eu, e está dali, está de cá, e tal, e tal, e tal, e no momento que ele acha oportuno, ele puxa então e tira o peixe. O que eu quero que você entenda, tem peixe que é mais difícil de pescar. O reino de céus é comparado à rede, não é o que nós estamos estudando? Sim ou não? Tem peixe que é difícil de pescar, pessoal. Tem pessoa que é turrona. Tem pessoa que diz para a mulher, mulher, eu já estou indo na igreja, não me peça mais nada. Já estou fazendo demais. Talvez o cidadão ainda diz, mulher, estou te esperando lá no carro e lá na esquina. Eu não gosto de ficar perto desse povo. Torrão, peixe duro de pescar. Mas vamos continuar lançando a rede. Amém, gente? Vamos continuar lançando a rede. Vamos continuar. Quem sabe na sua própria família tem lá o Saulo de Tarso, que é aquele de coração duro. Tem lá o faraó da vida de coração duro. Continuemos lançar a rede, porque Deus é quem faz a obra de trazer este peixe para fora. Amém, gente? Outro assunto ainda dentro desse texto, o tirar o peixe do seu habitat natural
Não é tão fácil assim. E isso muito representa aquela pessoa que está se debatendo para não abandonar o pecado. É aquela que diz: eu até aceito ir na igreja, eu até aceito ir contigo, eu até vou batizar nas águas, mas o meu cigarrinho não tira não. Mas as minhas noitadas não tira de mim não. Dízimo não me peça dízimo que eu não vou dar dinheiro para pastor. É aquele peixe que se debate mais. Mas Deus pode tocar os peixes maiores, menores, ou seja, que tamanho for? Pode ou não pode? E que Ele faça uma grande obra em nome de Jesus. Aí o que mais esse texto ainda diz? Versículo 48. E estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Então compreenda, quem é que vai separar, em aspas, os peixes? Quem vai separar? Os anjos. Não é tarefa minha. Eu, como cristão, não posso ser preconceituoso. Eu, como cristão, não posso criticar o outro porque é peixinho. Entende o que eu estou dizendo? Não posso, é deselegante da minha parte. Eu não posso agora, é um linguajar de gíria, ter só os meus peixes. Eu não posso agora ter só os meus chegados e abandonar os lambaris. E abandonar as sardinhas. Pelo contrário, que tenham todo cuidado, porque uma vez tendo todo cuidado, amanhã poderão ser um peixão. Você entende isso? Sim ou não? Sim. Cuide da sua pescaria, cristão. Quem sabe você está querendo pescar um peixe brabo. Um peixe que hora ou outra te critica quando você vem ajeitando para vir para a igreja. Quem sabe está brabo, está ali na linha, se já até fisgou um pouquinho, mas hora ou outra ele escapule. Escapole. Foge. Quando você tem dúvida no português, é melhor trocar. E foge. E você está numa briga, aquela coisa e nada de pegar. Cristão, a obra é de Deus. Continue jogando sua rede. Eu tenho um caso da minha própria família, de parente que a gente imaginava que seria o último a se converter, o último a se render ao evangelho. Sabe aquele turrão, aquele que é de outra religião, não vou falar o nome da religião para não ofender, é de outra religião e nasceu assim e precisa morrer assim? Pois então, na minha própria família tinha casos assim. E aquela então nós até pensamos, aquela ali para converter vai ser a última da fila. Foi a primeira. Eita glória! Que o Senhor abençoe sua pescaria, cristão. Quem sabe alguém que vai ligar o televisor agora não vai entender nada, mas vira para o vizinho e diga que Deus abençoe sua pescaria, em nome de Jesus. Amém, povo de Deus? Que o Senhor abençoe sua pescaria. Estamos entendendo o mistério. Mas, completando a nossa série de estudos, eu te falei que seriam em duas partes. Abra a tua Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 15 em diante. Para aquele que vem acompanhando agora, nós estamos em uma série de estudos sobre a nova identidade, meditando casos, pessoas que foram chamadas por Jesus para uma missão e que receberam ao longo do tempo uma nova identidade, uma nova vida. E nos últimos dias estamos falando de discípulos, de seguidores de Jesus. E vamos agora entender, e já já você costura um versículo no outro. Olha o que diz, verso 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus.
porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Verso 19. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua, esse campo se chama Aceldama, isto é, campo de sangue. Verso 20. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Para aqui um minutinho. A Bíblia está falando da falta de responsabilidade, a falta de juízo de Judas. Ele era um discípulo de Jesus? Ele era? E o que ele fez? Foi o que o traiu com um beijo. E depois de consumada a traição, ele foi se enforcar. Que coisa, né? Como pode alguém que seguiu a Jesus pensar na morte? E não se sinta sozinho, porque isso vários homens de Deus já passaram, já sentiram. No momento da angústia, se achar pior das pessoas e achar que está abandonado. Elias foi um, e tantos outros, que na hora da angústia pensava que a mão de Deus não estava sobre ele. Mas o Judas não apenas tentou, consumou, suicidou. Diga: Jesus amado. E na equipe de Jesus ficou então um discípulo a menos. Ficou desfalcada a equipe de Jesus. E então o conselho dos demais discípulos resolveram substituir. Já que o Judas perdeu a oportunidade, vamos colocar outro. Isso aqui é um mistério santo, não é a palavra de hoje, mas pense comigo. A obra de Deus não para. Se a pessoa pensa e começa a fazer tipo, e começa a se valorizar demais, se não fosse eu, a obra pararia. Se não fosse meu joelho no chão, eu já ouvi gente falando assim. Se não fosse meu joelho no chão, meu marido, você ia ver como que isso aqui ia estar tudo de perna para o ar. Está se valorizando um tanto, hein? A verdade é, se não fosse a mão de Deus sobre nós, seja com Judas ou sem Judas, a obra de Deus continua. Levanta-se outro no lugar. Amém, gente? Mas é aqui que começa a lição de hoje, a segunda lição. Versículo 21. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo, em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentro de nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Então vamos entender o mistério? Então Judas já não estava mais no grupo. A equipe de Jesus, em aspas, estava desfalcada, estava com menos um. Os discípulos se reuniram, elegendo substituto. E eles colocaram algumas regras para poder achar o candidato. A primeira regra foi que seja alguém que acompanhou Jesus desde o batismo até o dia da sua crucificação. E esse alguém ainda precisa ter presenciado a sua ressurreição. Já eliminou um tanto, ficando apenas dois candidatos. Um chamado José e outro chamado Matias. Quem entende até aqui, diga: estou entendendo. Já eliminou um tanto, ficaram apenas dois. E desses dois, eles apresentaram a Deus em oração, diz o 24, e orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Então eles oraram: Senhor, orienta, ilumina, é este ou é aquele, é o José ou é o Matias ou é o José. Entenda aqui um primeiro mistério. Todo santo dia a gente toma decisão.
Todo santo dia estamos tomando decisões. Talvez, em aspas, porcamente, decidimos não tomar decisão, mas também decidimos. Todo santo dia estamos tomando decisões. Cristão, tome o hábito de orar antes de tomá-las. Tem decisão que é irreversível. Já falei aqui outro dia, tem algumas decisões de ordem econômica que comprometem a sua renda por 30 anos. É tempo. Acho que vocês nem gostaram de lembrar das contas. É tempo, gente. Meu Deus. É tempo demais. Estou citando a questão econômica, mas tem a questão sentimental. É a pessoa que casa e depois, eu não queria casar. Eu não estou te entendendo. É a pessoa que se aventura a ter filhos e depois pensa, que besteira eu fiz. Filho é uma bênção, a não ser que você tenha se desregulado todo. E a bênção acaba então se tornando em maldição. Ore antes de tomar suas decisões. Amém, gente? Só que, curiosamente, além dos critérios, além das orações, o povo tinha um hábito muito curioso, por sinal. Olha o hábito dele, gente. Versículo 26. Leia comigo 26. E lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias. Eles tinham um hábito um tanto quanto estranho para nós hoje. Não era pecado até então, porque se você for buscar no contexto da Bíblia, até o sumo sacerdote, que era a autoridade máxima no santo lugar, tinha na sua veste o Urim e o Tumim, e era então dali tomada algumas decisões. Era como se fosse um saquitel, uma sacola, e dentro desse saquitel algumas pedras. Então compreenda, em uma pedrinha escreveram o nome José, em outra pedrinha escreveram o nome Matias. Então foram como uma espécie de amigo oculto. Estão entendendo isso? Estou tentando assim esmiuçar a coisa. Foram como um amigo oculto. Ô discípulo número 1, tira uma pedrinha aí, meu filho. Que pedrinha ele tirou? Matias. Ô seu discípulo número 2, tira uma pedrinha. Matias geral. Ganhou unânime. Pastor, estou gostando, então quer dizer que eu vou tentar pela sorte. Eu vou pedir 3 meninas em namoro, aqui aceitar eu caso. Não faz isso. Isso era aquele tempo. Eles não tinham ainda o Espírito Santo. Então as decisões que eles tinham que tomar, sem saber verdadeiramente o que fazer, eles oravam, tinham os critérios, tudo aquilo que a gente já falou aqui, mas na hora de consumar, tirava as pedrinhas e ali se consumava a escolha. Não haja na sorte, cristão. Hoje você tem o Espírito Santo para te guiar. Hoje você tem a direção do Senhor para lhe dar. Eu vou, não vou, sim ou não, compro, vendo, namoro ou não namoro, Deus pode, através do Espírito Santo, conduzir suas decisões. Diga amém, gente? Isso é a pura verdade. Para você que gosta de anotar, não precisa abrir, mas isso está na Bíblia, a respeito das decisões que o Senhor pode muito bem lhe orientar. Isso também diz lá no Evangelho de João, apenas anote, 16:13, diz lá que o Senhor nos guiará em toda a verdade. Pois, voltando ao contexto, pois lançaram sorte, e quem foi, em aspas, o sortudo? Matias. Aí o Matias, vamos dramatizar? Por favor, é dramatização sodresiana. A Matias, amada igreja, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Eu quero muito agradecer a escolha, eu estou muito lisonjeado,
Estou muito feliz, até peguei lá meu melhor paletó, porque hoje é um grande dia para mim. E a gravata, tá certinho? Então, ô mãe, tira um retrato aí. Ô mãe, eu fui escolhido, eu sou um dos discípulos de Jesus. Oh, que felicidade. E deve ter feito até o discurso de posse. Você veja que a Bíblia cita, final do 26, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Unânime, foi decidido Matias substituindo Judas. Pastor, estou compreendendo, mas e a prática disso? É aqui que entra a tristeza de alma, pessoal. É aqui que entra o peso de alma. Nada mais se ouve sobre Matias a não ser esse texto. Em nenhum texto da Bíblia fala a respeito de Matias a não ser nesse texto. Então o que eu quero que você compreenda? Eu não posso querer ser discípulo só para fazer bonito. Eu não posso querer ser seguidor só para poder fazer o discurso de posse. Não. Tem que ter história. Amém, gente? Temos que ter história, temos que ter experiência com Deus. Eu repito, digo com tristeza de alma, não há relatos bíblicos, livros apócrifos, que são livros sem inspiração divina, ainda arrisca falar alguma coisa sobre ele, de que ele foi decapitado. Decapitado? Exato. Mas Bíblia, falando do livro sagrado, nada mais fala a respeito de Matias. Aí aqui eu quero que você compreenda. Um discípulo sem história. Um discípulo que não deixou legado. Um discípulo, desculpe a expressão, que não vale meio pique ruído, meio tostão furado. Recebeu um privilégio tão grande de estar na lista dos 12 e não fez para tanto. Isso ocorre hoje, pessoal. Pessoas que lutam para poder entrar no grupo, lutam para batizar. Depois que batiza, é só para o discurso de posse. Entende o que eu estou falando, sim ou não? É só para o discurso de posse. É só para ter o diploma lá na parede. Glória a Deus, é bonito que tenha. A gente aqui mesmo faz quando batiza. Está lá o dia, ok, mas mais do que isso, é bom que você tenha uma história para contar. É bom que você tenha uma experiência com Deus, um legado. O que os teus filhos têm aprendido de ti em razão da fé? O que o seu parente tem falado de ti em razão da sua fé? Desculpe, tem gente que não tem história para contar. Vou além. Nós já estamos praticamente encerrando o primeiro semestre de 2015. Estamos terminando maio e caminhando a junho. Quantas pessoas evangelizamos nesses, vou tirar o sexto que ainda não ocorreu, nesses 5 meses? Quantas orações fizemos ao longo desses 5 meses para ajudar alguém? Quantas pessoas convidamos para vir à igreja conosco nesses 5 meses? Mais de 150 dias. Quem sabe, num passado não tão distante, para a balada a gente chamava. Está entendendo o mistério? Para a balada chamava. Eu duvido que alguém aqui não tenha história do tipo de convidar para pular os 4 dias de carnaval. Ah, mas eu não tenho carro. Eu te levo, eu passo na tua casa. E que disposição. Mas eu não tenho dinheiro. Eu te ajudo, eu te empresto. Que disposição. Agora para a igreja. Já vi caso, olha só para você entender a gravidade. O cidadão mora no mesmo terreno com outro parente. O outro sai corrido e deixa o outro para trás. Jesus amado, eu não sei como é que está o relacionamento lá, mas por favor,
Não é possível emprestar um pedacinho do sofá do banco do carro e vir junto numa corrida só? Que história que a gente está escrevendo? Está entendendo o dilema, sim ou não? Repito, gente, é para dar gravidade. O cidadão mora no mesmo terreno, não é coisa de viajar 30 quilômetros, não. Não, mora assim, ó, vizinho. Cabra sai corrido e deixa o outro para trás. Isso é quando não mente. Para onde você vai? Eu vou ali, eu já volto. Aí liga a TV, é o cidadão da igreja, deu uma volta no outro. Diga, Jesus amado. Aí eu pergunto outra vez, que história estamos escrevendo? Saiba que os reis, todos os atos dos reis eram escritos. Tudo o que ocorria no palácio tinha lá o escrivão, registrava tudo. A nossa vida não é diferente, viu, cristão? Tudo o que fazemos, ou fizemos, ou faremos, o Senhor está registrando tudo. Aí eu questiono mais uma vez, que história estamos escrevendo? E quando partirmos, eu sei que a mensagem de morte ninguém vai dar glória a Deus, mas e quando partirmos, que história deixamos? Que legado deixamos? O que ensinamos aos nossos filhos? O que repercutimos em nosso bairro, em nossa família, em nossa igreja, em nosso trabalho, em nossa comunidade? Ou talvez no caixão alguém dirá, já foi tarde. Ou talvez ainda dirá para um parente que está chorando as mágoas do falecido, me paga! Que história estamos escrevendo? É para a gente meditar. Eu repito, gente, ainda está agarrado no meu coração um cidadão que ganhou oportunidade para ser um dos 12 e, biblicamente falando, não há relatos. Não há. Quem sabe alguém pode fugir pela tangente, que agora é o assunto 2 dessa segunda parte. Pastor, mas o senhor bem sabe que na Bíblia tem alguns personagens que não tiveram destaque. Verdade, gostei do comentário. Alguns tiveram maior destaque, correto? Paulo, né? Vamos falar de outros do Antigo? Salomão, Davi, Daniel, Sansão, Abraão, Moisés. Então a gente observa na Bíblia que de fato tem alguns que são escolhidos por essa grande rede e então assumirão um papel mais destaque. Entende o que falamos? Sim ou não? Verdade. Mas isso não quer dizer que a Bíblia demonstre pessoas, ou deixe de demonstrar pessoas, que não tiveram papel de destaque e foram uma bênção na mão de Deus. Não se escreve. Por exemplo, a mulher que derramou o vaso de alabastro em Jesus, o texto da Bíblia, lá do Evangelho, nem sequer, isso está em Mateus, e nem sequer diz o nome dela. Abra a Bíblia em Mateus, capítulo 26. Olha aí. Pode acontecer de eu não ganhar um papel principal na cena, pastor? Pode. Mateus 26, o versículo é o 6. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher, com um vaso de alabastro. Aí você continua a leitura, não se fala o nome da mulher. 2 ladrões pendurados ao lado de Cristo. Não se fala o nome dos ladrões. Então há casos de pessoas que são pegos pela grande rede, mas Deus não quer dar para ela um papel de destaque. De fato. Só que isso não tira o dever de você escrever uma boa história.
Não é porque você não ganhou um papel principal na novela da vida real que você vai deixar de escrever uma boa história. E é aqui que mora o mistério, gente. Fecha a Bíblia ali adiante. O papel principal não é nosso. O papel principal é de Jesus. Entende o mistério? Não fique doído. E agora eu falo como pastor e falo até como ministério. Não fique doído se você ainda é um peixe menor. Talvez, pelo que a cidade diz a seu respeito. Talvez, pelo reconhecimento que o seu nome já tem na cidade. Talvez, pelo acanhamento de você ainda não ter tido muitos amigos na congregação. Talvez por não ter nenhum título dentro da igreja. Ô cristão, seja com um papel principal ou não, seja entrando em cena várias vezes ou não, importa escrever uma história em nome de Jesus. E o final de tudo, eu pedi para fechar a Bíblia, não foi? Pois abra de novo. Eclesiastes. É só para ver se vocês estavam atentos. Eclesiastes. Agora eu termino lá. Eclesiastes 12, versículo 13. Aí eu termino aqui. Entendeu os 2 pontos da história? Então, Matias não tem relato. É um discípulo sem história. Ah, pastor, mas deve ser porque ele não ganhou o papel principal. Deve ser que ele era aquele que ficava lá no estacionamento ajudando os irmãos a estacionar. Deve ser aquele que ficava lá na escolinha, nem no templo aparecia. Cristão, repito, mesmo sem ter um papel de destaque, isso não justifica não ter história. A mulher que nem nome a Bíblia deu naquele texto, a Bíblia diz que o ato dela ia ficar para a memória. Aquele texto de Mateus que a gente leu agora. Terminando, hein? Verso 13, leia comigo. Está na tela também. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, leia com o pastor, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. A Bíblia não está dizendo nem direito, está dizendo que é o quê? Dever. A minha oração essa noite é que a gente saia daqui até com um brilho de alma, dizendo, eu vou recuperar o tempo perdido, se é que eu ainda não tenho histórico com Deus. Versículo 14, último. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Agora pode fechar a Bíblia. Este último texto mantenha na tela. Deus trará a juízo. Deus conhece nosso histórico, pessoal. Não tem como engambelar Deus. Não, senhor, a ficha está suja aí, mas na verdade eu sou ficha limpa. Acho que é porque meu antigo patrão me perseguia, por isso que ele sujou minha ficha. Mas liga para o outro quando eu era criança, para ver se ele não gostava de mim. A ficha toda suja. Não se esconde nada de Deus. Tudo está nu e patente aos olhos do Senhor. Traduzindo tudo, coloque de pé que eu vou lhe preparar para a oração. A oração de agora, e a banda se prepare, a oração de agora qual é? Tens história com Deus? Tens experiência com Deus? Como vai o teu histórico? É como quando você vai lá na escola e você tira o histórico escolar. Ali é a tua história dentro da escola. Eu estou perguntando o seu histórico de fé, o seu histórico de cristão. Quem sabe alguém, o boletim está todo vermelho, está escrito lá reprovado,
recuperação, expulso, ou talvez tenha algumas notas azuis, talvez ficou de recuperação, mas conseguiu recuperar. Independente do seu histórico, você está na casa de Deus, e o Senhor pode lhe abençoar hoje, agora, se você colocar no coração esse desejo. Se eu ainda não tenho um bom histórico, pois eu vou começar a ter. Amém, gente? Se eu ainda não tenho uma vida íntima com Deus, pois eu vou começar a ter. E é uma benção. Qual é o hino, papai? Uma nova história Deus tem para nós. Amém. Coloca a mão sobre o coração. Esse hino prepara o teu coração para a oração. Sim, Senhor. Oh, Jesus, ouça-nos louvar ao Senhor. Nosso coração vai sendo preparado. Uma história. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minhas bênçãos serão sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei em sua boca, te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei. Levante as suas mãos e declare: uma nova história Deus tem pra mim. Com ousadia diga: uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, te abençoarei, te abençoarei. Os instrumentos permaneçam tocando. Pai, nós te engrandecemos o teu nome. Pai, obedecerei agora a sua voz. A rede foi lançada e o Senhor hoje nos dará vários peixes. Quem separará os peixes não sou eu, o Senhor quem fará. A rede será lançada em nome de Jesus. Instrumentos louvem ao Senhor. E a igreja abre os olhos um minuto apenas. Igreja, o Senhor está me conduzindo e nós vamos agora lançar a rede. Eu quero convocar aqui adiante desse altar pessoas que já não mais aceitam continuar escrevendo a mesma história. História de pecado, história de pornografia, de adultério, erros, pecados. E alguém que até diz: pastor, hoje a minha história muda. Você virá aqui adiante.
Traduzindo, eu estou falando de arrependimento de pecados, eu estou falando de salvação. E a grande rede da salvação está passando aqui. As pessoas que serão separadas não serão por mim, é o Senhor quem as separa. Pastor, é comigo. Dê um passo de vitória. Enquanto louvamos, eu quero que você venha aqui adiante do altar. Pessoas que querem hoje mudar de história, pessoas que querem hoje se consertar com o Senhor, pessoas que querem hoje aceitar ao Senhor como Salvador pessoal. Venha adiante sem demora. A grande rede do Senhor está passando aqui, hein? Quantos peixes, pastor, a rede pegará? Não sei. O meu papel é lançar rede. Venha adiante. Não precisa pedir bênção nem para o vizinho. Não precisa pedir bênção para o vizinho. É algo entre você e Deus. Vem adiante. E venha na luz do Senhor. Pai, a rede vai sendo lançada. Pessoas que porventura eu nem conheça. Pessoa que talvez veio hoje como visitante. Veio para agradar até um parente muito querido. A rede foi lançada hoje e Deus vem lhe chamando aqui adiante do altar. Em nome de Jesus. Pode vir adiante. E o obreiro me ajude indo mais para lá, que eu quero mais gente aqui adiante do altar. No nome de Jesus. Venha e venha na fé de Deus. O obreiro me ajude nisso. A rede está sendo lançada. Talvez alguém que até diz: pastor, eu batizei, mas eu pequei, eu falhei. Pois vamos mudar essa história hoje, em nome de Jesus. Se o Senhor lhe toque, não demora mais um só minuto. Se o Senhor lhe toca, não demore um só minuto. Quero que você venha adiante em nome de Jesus. Oh Deus, toca a sua igreja sim. Toca os teus filhos sim, Senhor. Em nome de Jesus, lança tua rede, alma, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance tua rede, alma, creia na palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. Mais uma vez, toda a igreja. Lance tua rede, alma, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele hoje vai fazer. Lance tua rede, alma, creia na palavra de Deus, tudo é possível ao que crê. Os demais da igreja, estendam as mãos aqui adiante, por favor. E os amigos aqui adiante da igreja, do altar, coloque a mão sobre o coração e feche os olhos. Pai bendito e eterno Senhor, pois a rede foi lançada essa noite, e aqui adiante do teu altar estão irmãos, irmãs, amigos, quem sabe alguém visitando, e o Senhor as tocou, e aqui vieram adiante do teu altar. Pai, a palavra lançada foi: precisamos escrever uma história, precisamos ter uma história de fé, um histórico de fé. Em nome de Jesus eu apresento estes irmãos a Ti. Pode ir orando os irmãos aqui adiante. E a minha oração, ó Deus, é que o Senhor apague os seus pecados. Tira, meu Deus, toda a maldade que grudou, que apegou à mente, ao coração, às atitudes, às decisões. E quem sabe, ó Deus, o pecado grudou de um jeito tão duro que está difícil largar, está encracado, está difícil largar. Em nome de Jesus eu apresento este povo a Ti.
Eu apresento a tua igreja a ti, Senhor. Apresento os teus filhos a ti. E eu peço, muda a história, meu rei. O obreiro me representa e abençoe esses irmãos. Oh Deus, levanta este meu irmão, em nome de Jesus. Faça deles, Pai, uma bênção nas tuas mãos. Faça dela, Pai, uma tocha firme, que louve, que glorifique, que exalte o teu nome. Ela vem adiante do altar dizendo: a minha história vai mudar, a minha vida vai mudar. E eu concordo contigo, amigo. Eu oro junto contigo, e eu peço que o Deus Pai, Criador dos céus, da terra, o Deus que domina tudo e todos, estenda a mão sobre ti agora. Que privilégio teu receber aqui e agora o toque do Criador, o toque do Altíssimo. Pois eu digo, maligno, você perdeu essas pessoas, você perdeu essas vidas, e eles escreverão uma história linda em nome de Jesus. A história vai mudar. Pai, além de apagar os seus pecados, eu peço também, escreva o nome deles no livro da vida. Oh Deus, faça destes uma bênção em tuas mãos. Dê para cada um deles a alegria da salvação e a paz de alma, Senhor, em nome de Jesus. Os que estão adiante, levanta a mão bem alto ao Senhor. Você diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, eu creio no Senhor, e com a bênção de Deus, eu escreverei uma nova história. Diga: com a bênção de Deus, eu escreverei uma nova história, em nome de Jesus. E diga comigo: Pai, escreva o meu nome no livro da vida, e perdoa os meus erros, os meus pecados, em nome de Jesus. E diga amém. Aplauda ao Senhor, bem forte ao Senhor, com as tuas palmas, glorifique. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Toda a igreja, uma nova história. Uma nova história. Louvando e despedindo do amigo em casa. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Só o povo declare com fé uma nova história. Oh, que Deus fale ao nosso coração. Nós temos que receber a vitória do Senhor hoje, todo santo dia que o Senhor nos permitir viver. Persevere. O Pai Nosso ensina: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Que o pecado nos afasta de Deus. Deus dá uma oportunidade dela escrever uma nova história. Jesus tem muito para nos ensinar. Precisamos ser semelhantes a Cristo. Levanta a mão e os olhos para o céu e diga: que o Senhor me defenda. Oh Deus poderoso, Tu és bom. Receba essa palavra de Jesus hoje. Jesus sabe o que deve fazer. Confie em Jesus. E todos digam graças a Deus.